É já no próximo dia 14 que a Apple vai realizar o seu evento anual com o lema California Streaming. E tal como todos os eventos da Apple, podes acompanhar o mesmo através do YouTube. Eu na descrição deste vídeo vou deixar um link que, se vocês clicarem, vão acompanhar esse evento, caso estejam interessados. O mesmo vai ter início às 18 horas de Portugal ou 14 horas no Brasil e vai ser exclusivamente online, daí o lema California Streaming. Ou então não, ou então pode ser outra coisa qualquer. Nós nunca sabemos o que é. A empresa deverá lançar quase de certeza os novos iPhones 13 e o novo Apple Watch Série 7. E acredito que os AirPods 3 também serão apresentados. E obviamente que todos irão receber algumas mudanças face aos modelos anteriores, mas já vamos falar disso mais para a frente neste vídeo. Tal como acontece sempre, a Apple nunca fornece qualquer detalhe sobre o que vai revelar. No entanto, é quase certo que a série iPhone 13 venha a ser apresentada. Tal como aconteceu com a geração 12, também esta nova geração virá com 4 modelos diferentes. O iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. No que diz respeito ao design, não vai mudar muito relativamente à geração anterior, mas vamos ter aqui finalmente um notch muito mais reduzido e irá haver aqui algumas atualizações nas câmaras. Prevê-se que toda a linha iPhone 13 venha a beneficiar da nova tecnologia de estabilização de imagem Sensor Shift Stabilization, que veio apenas incorporada no iPhone 12 Pro Max e que veio substituir o OIS Optical Image Stabilization. Alguns rumores falam em melhorias nas lentes ultra-wide nos modelos Pro, de forma a melhorar o desempenho em condições com pouca luz e proporcionar o foco automático. Espera-se também que as lentes dos novos iPhone 13 com apenas 2 câmaras estejam dispostas na diagonal e não na vertical como temos visto até agora. Uma grande melhoria é a incorporação de ecrãs com taxas de atualização de 120 Hz para os modelos Pro. Isto é uma característica que já se encontra nos novos iPad Pro e é sem dúvida algo que gostava de ver. Relativamente também ao ecrã, os novos iPhones poderão introduzir a tecnologia Always On Display, que já existe desde 2016, quando a Samsung lançou o Samsung Galaxy S7. Basicamente, o Always On Display permite que o ecrã fique sempre ativo e exiba informações importantes como a hora, compromissos e mais algumas funções. Poderemos também ter o retorno do leitor de impressão digital, o famoso Touch ID, que foi introduzido a partir do iPhone 5S, mas foi retirado com a chegada do iPhone X. O novo iPad Air tem o sensor biométrico no botão de ligar e desligar. Por isso, talvez a Apple introduza a mesma funcionalidade nos novos iPhones. Todos os novos iPhones 13 também deverão receber o mais recente processador da Apple, o Bionic A15, que dispensa apresentações. O que, em conjunto com o iOS 15, que também deverá ser lançado, irá dar uma excelente experiência de utilização que a Apple já nos habituou. Além do novo iPhone, podemos também esperar a nova série do Apple Watch, que tudo indica que este ano vai receber um novo design com um ecrã maior e um processador ainda mais poderoso. Pelos vistos, este novo Apple Watch vai sofrer a maior alteração de design dos últimos anos. As bordas e o ecrã vão deixar de ser curvos e vão passar a ser planos, o que vai de encontro ao design dos iPhones. Os tamanhos vão ser ligeiramente aumentados para 41mm e 45mm, em vez dos 40mm e 44mm que encontramos na versão 6 ou no SE. Este novo Apple Watch 7 deverá receber também o novo processador S7 e espera-se melhorias na autonomia da bateria devido à eficiência deste processador. Ou então uma bateria maior, uma vez que vai haver mais espaço no interior. Infelizmente, este novo Série 7 não deverá trazer novos recursos no que diz respeito a fitness e saúde. Pelo que tem acontecido ao longo dos anos, a Apple revela sempre mais do que 2 produtos. Por isso acredito que sejam revelados também os AirPods 3. Até porque a segunda geração saiu em março de 2019, ou seja, não são atualizados há já algum tempo e a verdade é que faz todo o sentido, principalmente com as marcas a lançar produtos cada vez melhores, a Apple tem mesmo de fazer uma atualização. Já se começa a falar também nos novos MacBook Pro de 14 polegadas e MacBook Pro de 16 polegadas, mas muito sinceramente não parece que eles vão ser apresentados neste evento. Acredito que eles sejam lançados ainda este ano, mas se calhar lá mais para novembro. E tu, qual é o produto ou a novidade que mais gostarias de ver neste evento? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste, já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Se gostaste aqui do conteúdo do canal, vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E qualquer dúvida que tenhas é só deixar nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.